O Luffy morreu. Não, calma. O Luffy tomou um golpe mortal. Mas a gente sabe que, no mínimo, ele vai ficar fora de combate por alguns capítulos. E não seria a primeira vez, o que nos leva a tentar entender como ele vai sobreviver, como ele vai escapar das garras de Imu. No capítulo 100, quando o Bug vai matar o Luffy, pum! Aparece Monkey D. Dragon e, com seu poder ainda misterioso da tempestade, simplesmente salva seu filho. Depois, na Guerra dos Melhores, quando Sakazuki finalmente vai caçar Luffy até a morte, Shanks aparece e impede que Sakazuki complete o seu plano, junto com a ajuda do Jinbe, do Lloyd e companhia. Até em Dressrosa, quando o Luffy não aguenta manter o Gear Force no combate contra o Doflamingo por muito tempo, ele acaba sendo salvo pela população que tenta driblar os poderes do demônio celestial até o Luffy se recuperar. Mas e se agora não tivermos um herói e sim um vilão salvando o Luffy? Acho que é por isso que Underline, aquele poeta, perguntou: os Chapéus de Palha vão pra Marijoá antes de Laugh Tale? Talvez cruzando com Barba Negra por lá? Essa é uma dúvida muito interessante, porque a posição do Barba Negra no tabuleiro de One Piece atualmente é a mais fascinante. Ele tem tanto os olhos em Marijoá quanto em Laugh Tale, porque o One Piece nunca esteve tão próximo de um cara que acabou de receber todas as informações de Caribou. Ou seja, ele tem à sua disposição as coordenadas médias, tanto da Poseidon, que é a Shirahoshi, quanto da Pluton, que supostamente se esconde em algum lugar em um ano. Mas com certeza um interesse tão grande quanto esse seria presenciar e até obter o fruto do Luffy. Porque, pensa comigo, ele já tem a Logia mais poderosa, que é a fruta da Yami Yami no Mi. Ele também tem a Paramécia mais poderosa, que é a Gura Gura no Mi do Barba Branca. Quem disse que a fruta de Nika não seria a Zoan mitológica mais poderosa? Porque justamente com o poder do Deus do Sol, Barba Negra atingiria o ápice de habilidades de fruta na obra. E aí sim ele poderia desafiar Imu-sama e Akuma no Mi original. Seria muito insano se mais de um personagem aparece para tentar salvar o Luffy e isso vira uma disputa. Por exemplo, imagina que Shanks apareça, porque, digamos, talvez o Gaban entre em contato ou outro personagem e acabe sendo o momento exato para salvar o Luffy. Mas o Barba Negra também apareça ao mesmo tempo e ainda tenha a figura de Imu. A gente sabe que o Shanks fez o pacto com o Imu enquanto ele estava infiltrado em Marijoá, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele perdeu o braço lutando contra o Lorde da Costa e salvando o Luffy. Será que isso foi suficiente ou será que o Imu ainda conseguiria impedir o Shanks? E se o Imu impedisse o Shanks, será que é aí que o Barba Negra entraria e tentaria sequestrar o Luffy para extrair a fruta dele, fazendo a maior loucura possível? Só uma viagem, só uma hipótese, mas eu acho que o Oda vai jogar o Barba Negra nesse mix na hora certa. Pra mim, a coisa mais interessante seria realmente o Imu voltando pra Marijoá e encontrando no lugar um completo caos com o ataque do Barba Negra até aliado com os revolucionários. Não aliado amigos, né, mas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ainda estamos com dúvidas. Agora, o que não me dá dúvida é essa próxima pergunta que eu sei a resposta. Se o Dr. Vegapunk pudesse recomendar um tratamento para queda de cabelo com eficiência comprovada e acompanhamento médico constante, qual ele recomendaria? Tem muitos mistérios no universo de One Piece, mas esse tem uma resposta óbvia. Com a nossa parceira Manual, você tem a oportunidade de fazer um tratamento diferenciado, espantando a queda de cabelo masculino indesejada e ainda fortalecendo suas belas madeixas com acompanhamento médico durante todo o tratamento, personalizado para as suas demandas. Já mira no QR Code e usa o cupom Chapéus de Palha para 40% off, mais frete grátis válidos na primeira compra. Não adianta inventar. Tu vai no mercado cheio de boa vontade, compra um shampoo anti-queda, mas cientificamente falando, isso não dá resultado. É jogar dinheiro fora e comprar frustração. Vamos para uma solução prática? É só clicar no link, preencher o formulário e começar sua avaliação online gratuita com médicos de verdade que vão analisar o seu caso e te enviar a fórmula exata feita pelos especialistas para o seu couro cabeludo e o seu tratamento ideal. Não tem erro, tem QR Code, link na descrição e no comentário fixado. Você tá a poucos segundos de sair com a solução de um problema que por si só já causa muita frustração e estresse. Confia, porque você ainda vai estar apoiando o canal de bônus. Então clica aí, galera, cupom Chapéus de Palha, 40% off e frete grátis. E esquece a era do shampoo anti-queda que não ajuda.
O tratamento manual tá lá, é só sair e pegar. Link na descrição, comentário fixado. Valeu, galera. Emanuel Victor Designer perguntou: nessa reta final de One Piece, quando o Luffy se tornar rei dos piratas, o bando vai se aposentar? Não, o bando não vai se aposentar. Quer dizer, eu acho que eles vão tomar posições que não devem ser tão intensas na vida, né? Eu não sei. Eu imagino que parte do bando queira continuar navegando, mas possivelmente, pela naturalidade do final da jornada, eles simplesmente continuem curtindo as próprias vidas. A gente viu já o futuro de alguns personagens, como por exemplo, o Sanji no seu futuro ideal, parece virar ali uma espécie de chefe do Baratie 2. O Zoro, possivelmente o melhor espadachim do mundo, talvez abra um dojo. A Nami pode se tornar uma cartógrafa famosa e espalhar o mapa mundi por todo o planeta, compartilhando informação e inspirando uma nova geração de navegadoras. A Robin pode se tornar uma professora, quem sabe até uma professora em Elbaf, junto do Jaguar de Sol. O Brook pode virar um rockstar ainda mais global, passando pelo mundo e pelo novo mundo e quem sabe até pelo espaço. O fato é que ninguém vai voltar pra borracharia, eles vão seguir a jornada deles, mas eu acho que de maneira mais madura e interessante. Tom _ Roger: a espada do vazio pode ser a espada no Salão das Flores? Olha, interessantíssimo, porque se você analisar a imagem do Salão das Flores com essa única espada, a gente identifica que ela realmente lembra ali um sabre com uma guarda, né, e com até a proteção de mão, e parece muito a Kyomuken, que é essa espada do vazio do Imu-sama. E o curioso é que isso seria uma repetição de um padrão de outra silhueta que também apareceu primeiro no Salão das Flores e depois na história. Eu tô falando da Gunko / Princesa Shuri. Inicialmente a gente achava que tinha um criado particular que o Imu tratava, mas depois entendemos que era a lâmina de Deus Gunko, que ele deixava ali próximo dele, desde o flashback do Shebek e do Harold, enfim, os flashbacks de Elbaf, que a gente vê a primeira aparição cronológica dela na história, com a máscarazinha e o véuzinho, indicando que ela já estava ali perante Imu-sama como uma fiel serviçal. Bom, nessa mesma Sala das Flores tem uma espada, eu acho que faz sentido sim ser uma espada especial que o Imu guarde ali bem próximo a si. Eu gosto da ideia também de que as 19 armas que estão perante o trono vazio, que seria a promessa dos reis de sempre manterem esse vácuo político, né? Não ter nunca um rei, um líder supremo acima de todos. Bom, se o Imu conseguisse corromper e usar esse poder para si, seria muito, muito interessante. Até porque é temático com Dome Reverse, né? Ele pega pessoas boas, corrompe e usa o poder delas para o mal. Quem sabe uma intenção boa, politicamente falando, não seja corrompida para se transformar numa grande espada do mal. Quem sabe uma daquelas espadas não se chamava Stigma, outra espada não se chamava Nemesis. E agora a gente está vendo esses poderes sendo usados na luta entre Luffy, Loki e Imu. Marcelino Xande perguntou: até agora, não consigo ligar o chapéu de palha gigante a nada. O que acha que pode ser? A gente já tem algumas teorias aqui no canal sobre isso, mas existem diversas possibilidades. Pode ser que talvez o Joy Boy, ou até um próprio rei do Reino Antigo à parte, fosse um bucaneiro ou um gigante, e a sua coroa fosse representada pelo chapéu de palha. Seria uma maneira do Oda fazer um trocadilho interessante com algo desde o iniciozinho da história, que é o Luffy chamando o chapéu de o seu tesouro. A gente tem mais alguns outros mistérios envolvendo gigantes perdidos, como por exemplo a Gareira, que era um grupo de gigantes carpinteiros navais lendários do passado que acabaram congelados e desapareceram misteriosamente. Então, quem sabe não tem alguma coisa a ver também com esses gigantes do passado, ou com uma facção de gigantes que se afiliou ao Reino Antigo e talvez tenha botado o chapéu de palha como representação e foi morta e capturada e aquilo ali é uma relíquia. Não sei. Eu sei que o Imu guarda esse chapéu, o Imu guarda a imagem da Lily e ele também guarda algumas outras relíquias que devem lembrar o seu sucesso contra o Reino Antigo, porque ele não para de falar desse assunto. É um looping eterno. Lenine.brandão.79. Como acham que os chapéus de palha vão escapar do Imu? Tem muitos paralelos na história entre Imu e Don Quixote do Flamingo. Paralelos profundos, que envolvem até a maneira como eles organizam seus reinos e a maneira que eles gostam de ser retratados. O do Flamingo não é o demônio celestial à toa. Eu acho que realmente era o Oda esquentando a caneta antes de entregar o Imu para a história. Por isso, eu enxergo que é muito possível que nos próximos capítulos vire uma corrida contra o tempo do Imu tentando matar o Luffy. Talvez a gente use esse timer do Imu
de não conseguir tolerar tanto tempo assim perto da superfície contra ele, enquanto todo mundo ali, todos os gigantes se unem para tentar salvar o Luffy. Mas, para isso acontecer, o Sanji e o Zoro vão ter que ganhar os duelos deles decisivamente e rápido. Porque talvez enquanto o Imu esteja distraído com a hipótese de finalizar o legado de Joy Boy, finalmente solucionar esse problema, as crianças ainda são o X da equação. O Imu falou que raptando as crianças no passado, ele conseguiu subjugar os gigantes e tirar eles da guerra. Então, na minha ideia agora, se for igual o Dressrosa, que a galera, o povão, escondeu o Luffy, puxa pra cá, e do Flamengo aparece ali, para ali e tal, tem um timer aí pro Imu ir embora, eu acho que isso faria sentido. E seria uma maneira boa de focar também nas lutas entre Zoro e Sommers e Sanji e Kirin. Mas um ponto interessante é, cara, no momento que o Imu abrisse mão de tentar matar o Luffy e simplesmente fosse ajudar qualquer um dos dois, seja o Kirin ou o Sommers, acabou. Acabou o Elbaf. Porque o Loki não parece estar numa condição de segurar o Imu nem por um capítulo. E Imu versus Zoro, Imu versus Sanji, a gente sabe, não dá. A gente já viu com a chegada do Imu que ele simplesmente quase deu one shot nos dois. Foi uma disparidade de poder grande, eles ainda não estão prontos. Do mesmo jeito que o Zoro tentou enfrentar o Kaido, deu seu golpe mais absurdo com o Haki do Rei, mas mal fez uma cicatriz, ele ainda não estava pronto para aquele nível de poder. Eu acho que o Oda tá reprisando essa ideia com o Imu. Então minha preocupação é essa, se o Imu tem isso na cabeça que ele sabe que as crianças dos gigantes são o maior propósito ali, isso pode ficar muito perigoso, em especial para o Sanji. E no fim tá aberta a margem para chegar Dragon, para chegar Shanks, para chegar alguém para salvar o Luffy. Bug-sama. Ticket perguntou: o irmão do Shanks tem um haki tão forte quanto o dele? Eu imagino que não. Potencial de berço, biológico, ok. Mas eu acho que as experiências do Shanks, os treinamentos que ele enfrentou na vida, os desafios, são muito maiores que o do Shamrock. Mesmo que ele tenha acesso a mais informação, mais armamento, ele não teve melhores professores, porque Roger e Silvers Rayleigh canonicamente davam uma sova no Garlin e em companhia, nos Cavaleiros de Deus. Ele não teve acesso aos mistérios do mundo, ele tá preso ali em Marijoá, então ele não teve que enfrentar uma aventura solo, como o Shanks enfrentou, e também enfrentou com seu próprio bando. Fora que o Shamrock tem bem menos aura do que o Shanks. O Shamrock chega e a gente fala, legal, Shamrock. O Shanks chega e a gente fala, leitor underline do underline passado. Acham que a Argentina vai vencer a Copa e buscar o tri contra a França de Mbappé? Tá vendo? Tá assistindo não os jogos, cara? A França foi eliminada pela Espanha terça, pô. Acorda. Acorda pra vida. Cara, independente, vou achar que você só errou e queria falar a Espanha de Lamine Yamal. A coisa mais interessante nessa final é que o Messi deu banho no Yamal. Eu sei que todo mundo já sabe, eu sei que geral já viu. Gente, tem 19 anos atrás, o Messi deu um banho no Yamal quando ele era um bebê, numa campanha pra Unicef, de doação. Mano, como a vida é uma simulação, a vida é um grande meme, nada importa, pô. É uma grande zoeira. Porque pensa, o Lamine Yamal ter virado jogador de futebol, a chance é pequena, pô. O Messi dar um banho num garoto e ele virar jogador de futebol, é muitos poucos viram profissionais. Pô, jogador de futebol profissional já era raro. Pô, jogador de futebol profissional da La Liga, raríssimo. Do Barcelona, rariríssimo. Craque do nível do Yamal, rariríssimo. Pra jogar a final da Copa do Mundo contra o Messi, mano, qual é a probabilidade? Aí falam, pô, teu avô era um selacanto. Não, selacanto não. Teu avô era um bicho da água e veio pra terra. Isso é impossível. Não é! É real. One Piece é real. Como é que não acreditam nas coisas, pô? É tudo real, gente. É tudo verdade. Tudo é possível. Então, eu acho que, cara, a hora tá muito forte. Eu não quero, porque a gente sabe que a Argentina vira tetra, fica perto do Brasil. Mas eu acho que vai dar a Argentina. NQ23_. A conversa entre Joy Boy e Moon no começo do capítulo não pode ser crianças se falando? Pode sim. Apesar que eu não vi ainda nenhum tradutor japonês ou ninguém do Japão comentando se tinha ali um jeitinho infantil nessas falas. Até por isso ali na última thumbnail você vai ver que eles estão mais adultos. Dito isso, é possível. Eu acho que o flashback do Reino Antigo vai começar com eles crianças. O adolescente.
Mas, de novo, essa parece uma primeira interação, né? Olá, meu nome é Joy Boy, meu nome é Imu. E não sei se isso é indício de que eles eram crianças, mas já tem 2 vídeos aqui no canal mais específicos comentando como eu acho que seria o início dessa relação no Reino Antigo, no flashback. Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Se você quiser fazer pergunta, a gente bota um story lá no Instagram, acessa o Instagram, postei um reelzinho também na quinta-feira, então checa lá, tem tudo a ver com One Piece e futebol, e disputa de pênalti, e Eiichiro Oda, e dublando-se, Eiichiro Oda se dublando. É isso, galera, um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto, pode cravar, é meme. Argentina porra nenhuma. É Espanha. É Lamine Yamal. É o banho de Deus. Ele tá banhando Yamal com os poderes de Deus. E agora Yamal vai simplesmente se vingar de Deus, pô. Ele vai ser ali o vilão de anime absoluto. Confia, galera. Brasil! Tamo junto. Um beijo, queijo, valeu.